Bom dia, irmãos. A graça e a paz seja com a igreja, amém? Amém. Os irmãos estão alegres de estar na casa do Senhor? Amém? Amém. Esse é o momento a qual nós iremos louvar ao Senhor. Por isso eu te convido, coloque de pé. Esteja adorando nosso Deus. Vem, essa é a hora de adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora de adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como está diante do Pai. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, declare toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Amém. Convidar a irmã Aline, seja orando. Amém. Irmãos, enquanto estivermos cantando o próximo cântico, o irmão que trouxe seu dízimo e sua oferta, os irmãos estão em liberdade para trazer até o gasofilácio. Mas sempre lembrando que a nossa contribuição ela é uma forma de agradecer a Deus e é uma forma de louvá-lo. Amém?
bendirei, bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. bendirei, bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. o Senhor O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. declare mais alto, O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. bendirei, Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. o Senhor reina, O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. o Senhor O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. o Senhor reina, O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, te exaltamos, pois o Senhor é quem reina em justiça e em verdade, ó Pai. O Senhor é o Todo-Poderoso, quem nos criaste, ó Deus. Nós te agradecemos pelo privilégio, ó Deus, de estarmos aqui podendo, ó Deus, exaltar o teu santo e bendito nome. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um que está aqui. Que o Senhor possa estar abençoando poderosamente
prosperando na vida de cada um que tem contribuído, ó Deus, com teu reino. Pai amado, fala aos nossos corações através do teu servo, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos? Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Estamos aqui mais uma manhã e podendo aprender da palavra do Senhor. Irmãos, às vezes, no decorrer da nossa vida, a gente começa a se acostumar com as coisas de Deus e a igreja se tornou normal, servir a Deus se tornou algo do seu cotidiano. Mas eu quero te dizer, sempre se lembre qual o propósito que você está aqui. Quando você estiver neste culto, sentado nessa cadeira, podendo ouvir uma palavra do Senhor, se lembre qual que é o propósito que você está aqui. As irmãs que estão nos agraciando aí com café, tá maravilhoso, não tá, gente? Sempre se lembre qual que é o propósito. Um simples café. Quando a gente varrer o chão dessa igreja, se lembre qual que é o propósito que você faz isso. Você está cultuando, você está servindo a um Deus Todo-Poderoso e que fez infinitamente mais por cada um de nós. Amém, irmãos? Eu quero te convidar nessa manhã a estar abrindo em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo 7. Quem achou diz amém? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu te convido a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, nós iremos orar e pedir que Deus esteja direcionando essa palavra aos nossos corações. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma manhã em tua presença. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de poder te servir, ó Pai. Agora nesta manhã, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor esteja falando em nossos corações, que o Senhor esteja tocando, ó Pai, em nossa mente, em nosso entendimento para compreender e receber a Tua palavra, ó Pai. É isso que eu te peço e eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, escutando um trecho de uma música, a qual nós iremos cantar ao final do culto, eu estive refletindo sobre a paz de Deus. Eu comecei a refletir sobre as preocupações e as ansiedades a qual nós vivemos neste tempo. E essa semana eu me deparei com uma situação e eu estive refletindo, comecei a pensar sobre a conclusão do meu curso. Eu já estou me aproximando da reta final, graças a Deus. E eu comecei a me lembrar do TCC, comecei a pensar no concílio, comecei a pensar nas atividades extracurriculares.
E naquele momento eu me percebi que eu já estava tomando para mim uma preocupação futura e que estava interferindo indiretamente no meu tempo presente. E há um estudo feito principalmente com os estudantes que 90% das preocupações apresentadas pelos pesquisados, elas não se concretizaram. 90% daquelas preocupações não aconteceram de fato, não eram reais. E mesmo que essas outras 10% se concretizassem, a gravidade, a seriedade, não eram dignas de tanta atenção e tanta preocupação. E a pergunta que eu faço essa manhã, irmãos, diante dessas preocupações, diante dessa correria, diante dessa vida turbulenta a qual nós vivemos, como obter a paz que excede todo o entendimento? Como obter essa paz? Você que veio aqui esse culto de manhã, glória a Deus pela sua vida. E eu quero te desafiar com uma pergunta, ao iniciarmos essa mensagem. Quantas vezes o estresse e a preocupação têm roubado de você a paz? Tem tirado a sua calmaria? Tem tirado o seu sono, o seu sossego? Irmãos, o que as pessoas elas têm falado para você que tem te tirado o sossego e tem te causado desconforto? Todas essas perturbações que estão presentes nesse mundo, elas estão de fato enfraquecendo e têm deixado você para baixo? Tem tirado a sua paz? O texto de Filipenses nos diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Diante desse versículo eu quero destacar algumas partes. A primeira é que a paz de Deus, ela extrapola a compreensão. A paz de Deus, ela ultrapassa o entendimento. Ela é incompreensível. Por mais que a mente ela trabalhe, ela estude, ela nunca vai compreender a paz de Deus. A palavra excede todo o entendimento, nos traz um significado de extrapolar. Ela vai além, ela ultrapassa a nossa compreensão. Ela é mais, ela está acima. Ela é superior, ela é maior, ela é mais alta, ela é mais sublime. Então esse termo, ele nos dá a ideia de que a paz é algo que foge da própria razão humana. A paz de Deus é algo que foge da própria razão do homem. Ela está acima da razão do homem. E o que o apóstolo Paulo, ele quer nos mostrar nessa carta aos Filipenses, é que para desfrutar da paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz a qual João 14 nos descreve, que Jesus, ele nos diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo as dá. Então, esta paz, ela não precisa estar em conformidade com a razão humana. Ela não precisa estar alinhada com aquilo que faz sentido para o homem, com aquilo que a razão dele é capaz de explicar. Significa que muitas pessoas esperam a paz de Deus, esperam o conforto de Deus, mas eles esperam que essa paz venha a partir da sua própria razão. Elas precisam de ter um motivo, precisa fazer sentido. Elas precisam ter um motivo terreno para que elas possam declarar: eu tenho paz com Deus. Verdadeiramente eu tenho paz com Deus. Mas a Bíblia não nos ensina isso, irmãos. A Bíblia ela ensina ao contrário.
Na verdade, o que a passagem ela nos mostra é que existem muitos lugares, existem muitos tipos de paz que as pessoas elas podem procurar, elas podem buscar em suas vidas. Mas somente a paz de Deus, que excede todo entendimento, que extrapola a compreensão do mundo. Somente essa paz é superior. Somente essa paz é necessária em nosso coração. Isso me faz entender também, irmãos, que todo o esforço e todo o esforço que você fizer para conquistar essa paz, ele se faz inútil. Porque essa paz, conforme a palavra de Deus, ela não vem do homem. Então ela não vem do esforço do homem. Ela não vem da conquista no homem, porque o Evangelho, ele não é meritocracia. O Evangelho não é você vai merecer isso, mas a palavra de Deus diz que é a graça de Deus atuando sobre nós. Então a paz, ela vem mediante a graça. Então significa que todo o esforço que nós fizermos para conquistar a paz, que vem de Deus, ele se faz inútil. Todo o esforço do seu braço que você fizer, ele se faz inútil. Porque essa paz, ela não vem de uma conquista, ela não vem por mérito. Mas a verdadeira paz, ela vem de um fruto, de um relacionamento íntimo com Deus e pessoal com Deus da paz. Amém, irmãos? Então, na verdade, significa que quanto mais íntimo de Deus você estiver, mais você é capaz de perceber e receber essa paz que excede todo o entendimento. Quanto maior o seu relacionamento for com este Deus, quanto maior for a sua busca, quanto mais íntimo dele você estiver, mais próximo você estiver deste Deus, mais a graça dele, mais a sua superabundante graça vai ser sobre a sua vida. Os irmãos entendem isso? Amém? Quantas pessoas, irmãos, têm se desesperado nessa vida? Muitas pessoas têm olhado a razão, têm olhado o sentido, têm olhado que aquela ela fala e diz: isso faz sentido para mim, isso satisfaz a minha razão. E ela tem olhado para a sua razão e ela tem se encontrado apenas com desespero, apenas com a insegurança, apenas com o medo, apenas com a insatisfação. E tudo isso simplesmente porque elas estão distantes do Deus da paz. Tudo isso porque elas não se aproximaram desse Deus que gera paz em nosso coração. Hoje na lição a nossa classe, a classe ali atrás, nós falamos sobre isso, sobre a paternidade. E as pessoas estão tão longe da sua paternidade em Deus, tão afastadas daquilo que elas deveriam estar próximas. E por causa disso, elas não são capazes de experimentar a paz que excede todo o entendimento. Essa verdadeira paz. Irmãos, observe que a paz de Deus, ela não descreve a sua condição. Ela não descreve a irmã Vânia, ela está tudo dando certo na vida dela, o trabalho está tudo ok. Não descreve a irmã Thalita, está tudo ok na vida dela, o dinheiro está entrando na conta. Não descreve a irmã Luciana, está com a saúde em dia. A paz de Deus não descreve a sua condição, mas ela mostra o quão íntimo de Deus você está, o quão próximo de Deus você está. Porque aquele que escreve essas cartas, o próprio apóstolo Paulo, é uma das cartas que ele escreve numa condição de prisão. Apóstolo Paulo estava preso, irmãos, ele estava algemado na cidade de Roma.
Na verdade, o apóstolo Paulo ele estava preso, mas de todos aqueles, ele era o que mais estava livre. Mas o apóstolo Paulo, naquelas condições, ele estava livre, ele estava preso por algemas, mas ele estava livre do pecado, ele estava livre da culpa do pecado, ele estava livre do medo da morte, ele estava livre da própria ansiedade, ele estava livre da própria perturbação, e ele estava longe de se entregar à tristeza. Antes, no versículo 4, ele diz o quê? Alegrem-se sempre no Senhor. Ele estava longe de ser atormentado pela ansiedade, mas ele próprio aconselha aos Filipos a vencer a ansiedade por meio de orações, súplicas e ações de graças. O apóstolo Paulo estava longe de viver uma perturbação pelas circunstâncias adversas. Mas ele, antes disso, ele próprio se apropriou da paz que excede todo entendimento. Amém, irmãos? As palavras do apóstolo Paulo são uma oportunidade para cada um de nós. As palavras do apóstolo Paulo são uma oportunidade para cada um de nós. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém, irmãos? A segunda reflexão é que, mesmo a paz sendo incompreensível, a mente humana, ela guarda o nosso coração. O mais impressionante de tudo, irmãos, é isso. Mesmo a paz, ela sendo superior ao nosso entendimento, ela promete guardar o nosso coração. Irmãos, entenda que a ansiedade, ela é comparada a um parasita, porque ela se instala em nós, ela rouba o nosso ânimo, ela rouba a nossa paz, ela mexe com a nossa emoção, ela retira a nossa esperança, ela mexe com a nossa mente e nos traz apenas inquietações. Aonde a ansiedade está reinando, a paz não reina. E ao contrário, aonde a paz ela reina, a ansiedade ela não toma conta. Principalmente em nossos corações, principalmente em nossa mente. O apóstolo Paulo, mesmo diante de uma condição totalmente desfavorável, ele não deixou que a paz dele fosse roubada. Ele não se entregou ao entristecimento, ele não se entregou à ansiedade. Mesmo diante dessa condição, ele exorta a igreja de Filipos. Ele diz a não se entregarem à ansiedade, mas a vencê-la por meio da oração e por meio da súplica. Irmãos, aqui eu aprendo muito com o apóstolo Paulo, é que pela oração que nós vencemos a ansiedade. É pela oração que seremos capazes de receber essa paz que excede todo entendimento. É por meio da oração, entenda em sua vida. Eu creio que cada um de nós tem aonde o machucado aperta, aonde o sapato aperta, aonde dói. Eu entendo que isso faz parte do homem. Mas entenda que só por meio da oração que você vai obter a paz. Somente por meio da oração que você vai se livrar da ansiedade. Gabriel, mas a ansiedade ela já tomou conta de mim? Mas sim, mas Jesus ele diz, a palavra de Deus nos diz, entreguem as suas ansiedades. Lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Entregue a ele. Entregue a ele os seus problemas, as suas aflições, as suas perturbações, aquilo que tem tirado o seu sono, e a promessa, ele cuidará de vós.
Então é somente pela oração que seremos capazes de receber essa paz. Amém, irmãos? Outra coisa que esse termo entendimento, ele diz sobre a nossa capacidade de pensar, de entender e compreender as coisas. O entendimento do homem é a capacidade dele de falar, não, realmente eu entendi, isso faz razão, isso faz sentido para mim. Tem razão isso. Entenda que a paz de Deus, ela vem em momentos. Você é capaz de receber a paz de Deus em momentos onde a razão humana, ela diz o contrário. Você é capaz de receber a paz de Deus aonde não tem motivo, não faz sentido você ter paz. Não faz sentido. E mesmo que não saibamos nem explicar o motivo dessa paz em nosso coração, nós recebemos ela. Observe, irmãos, mesmo o Senhor ele sondando o nosso coração, ele sondando a nossa mente e vendo a nossa incapacidade de entender a plenitude da sua paz, ele ainda promete guardar o nosso coração e a nossa mente. E continuando, entenda que hoje, nessa manhã, você pode ter essa paz. Hoje, nessa manhã, você pode ter uma paz em meio às suas tribulações, um conforto em meio às suas inseguranças. Eu não sei como que ela vai vir, eu não sei de que forma que ela vai vir, porque ela excede todo entendimento. Eu não seria capaz de explicar, ela virá de uma forma inexplicável, mas ela vai vir de uma forma incomum, sendo atribuída somente a esse Deus que gera, sendo atribuída somente a esse Deus que tem o poder de intervir sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Os irmãos ainda estão aí? Amém? A terceira reflexão é que a paz de Deus, ela nunca vai ser ausência de problemas. A paz de Deus nunca vai ser ausência de lutas, de problemas, de aflições. Não espere, irmãos, não espere em suas orações que Deus ele vai livrar você de todos os problemas, de todas as aflições e te permitir uma vida de calmaria. Eu gosto que um pastor ele relacionou que é a paz de cemitério, é que não acontece nada, é tudo parado. Não espere disso. Muitos cristãos têm se decepcionado com o Evangelho justamente por causa disso, porque eles esperaram que o cristianismo, que o Evangelho, que muitos dos seus sofrimentos, se não todos, seriam interrompidos, que muitas aflições seriam cessadas, que muitas perturbações seriam retiradas. Muitas pessoas têm abandonado até a igreja do Senhor, até a comunhão com Cristo, porque se depararam com os problemas, se depararam com as aflições, se depararam com as tribulações, e elas não aceitaram que isso fazia parte do Evangelho, porque elas não aceitaram que isso fazia parte do cristianismo. Muitos enterraram os seus dons, seus talentos, aquilo que Deus plantou em suas vidas, mediante a decepção. Mas entenda, irmãos, que viver a paz de Deus é compreender o que Jesus certa vez disse: no mundo tereis aflições, mas é o que nos dá paz, é que no seguido versículo ele diz: eu venci o mundo. Compreender a paz de Deus é compreender as palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, no versículo 18, porque os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória a qual há de ser revelada. É seguindo em 2 Coríntios, ele diz: porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão o quê? Produzindo glória eterna.
Em 1 Coríntios ele diz: quando forem tentados, e vocês serão tentados, Deus providenciará escape para que possam suportar. É compreender essa paz, é mediante os problemas, é mediante as aflições, é mediante o sofrimento. Nós temos um Deus que não nos desamparou. Os irmãos conseguem perceber isso? Amém? A dinâmica da paz de Deus, irmãos, ela é assim. A dinâmica de Deus, ela é assim. E na sua palavra, ela nos revela e nos deixa claro. É olhar, a sua vida tem aflições, a sua vida tem perturbações, a sua vida tem problemas, provações, tentações de todos os lados. Você não está isento de problemas, você não está isento de sofrimento, mas a sua paz está em você confiar que Deus, Ele é maior que todas essas coisas. A sua paz está em descansar em Deus e confiar que Ele se mantém no controle de todas as coisas, por mais que a sua razão diga ao contrário. A sua fé aponta para um Deus que se mantém soberano, um Deus que controla todas as coisas. A sua paz está em Deus, em confiar que se Deus Ele é por nós, quem será contra nós? Ela é uma paz que a mente não consegue e nunca será capaz de explicar, irmãos. É a paz que excede todo entendimento. E essa paz, ela guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, mas também guarda a nossa razão e guarda o nosso sentimento. Irmãos, quando a ansiedade, ela tentar tomar os nossos corações, se a paz de Deus estiver de fato reinando, nós não seremos entregues. Eu entendo que a ansiedade, ela faz parte do homem, por isso que nós reconhecemos que nós somos falhos e que nós somos pecadores diante do Senhor. É a palavra a qual nós estamos estudando nos domingos à noite, o retorno à santidade. Ele se faz necessário não porque é um conselho, mas é porque eu reconheço a minha condição e que eu reconheço que cada vez mais eu preciso mais de Deus e eu nunca estou cheio completamente. É entender, irmão, se a paz de Deus, ela inteiramente ela estiver reinando em nossas vidas, a ansiedade, ela não toma conta. E concluindo, interessante, estudando sobre essa palavra, eu vi algo que eu queria compartilhar com vocês, que Filipenses, ele nos mostra 3 muros que devemos construir para proteger a nossa paz em Deus. Acompanhe comigo, a partir do versículo 4, ele diz: alegre-se sempre no Senhor. Vamos repetir? Alegre-se sempre no Senhor. O primeiro muro ao qual você deve construir é o muro do louvor. Sempre louve ao Senhor. Sempre adore o nome do Senhor, mesmo diante de circunstâncias. O apóstolo Paulo foi um exemplo disso, né? Quando ele é preso, ele e Silas, em vez de eles murmurarem, em vez de eles tentarem quebrar as correntes e fugir dali, não, eles louvaram ao Senhor, eles cantaram ao Senhor. Então não deixe que os problemas roubem aquilo que mais há de precioso em seus lábios, que é o fruto do louvor. Então o primeiro muro é o muro do louvor. A sua alegria, ela sempre deve estar no Senhor, a sua paz, ela deve estar inteiramente em Deus. O segundo é o versículo 5, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. O segundo muro é o muro da paciência e da perseverança. Irmãos, não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o que vai acontecer amanhã, o que você vai fazer amanhã. A palavra não fala sobre imprudência, você sentar, esperar que o maná ele vai cair, você vai receber tudo. Não, mas a palavra diz de uma preocupação excessiva do que vai acontecer. Mas o amanhã ele pertence a Deus. Viva o seu tempo presente.
Viva a sua responsabilidade que você tem que tomar agora. E deixe que o amanhã ele pertence a Deus. Entregue sua amanhã a Ele e confie. A palavra de Deus, olhe para os lírios, olhe para as aves, como Deus ele tem cuidado deles, Ele não vai cuidar de vós? Não cuidará de cada um de nós, irmãos? Perceba o cuidado de Deus em sua vida. E o terceiro e último muro, construa, quando ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. Construa um muro da oração. Construa um muro da intercessão. Irmãos, sem oração não há paz. Sem clamor não há conforto do alto. Sem uma vida de oração e de busca não há paz, conforto que excede todo o entendimento do nosso Deus. Amém, irmãos? Somente um relacionamento com o autor da paz, com Deus que produz a paz em nós, que é refletido em uma vida de louvor, que é refletido em uma vida de paciência e principalmente de oração, nós podemos ter a paz que excede todo o entendimento. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por essa manhã. Eu quero te convidar, se coloque de pé, convido o grupo de louvor para já estar à frente. Eu gosto sempre de fazer um exercício a partir de cada mensagem. Eu quero que você feche os seus olhos e apresente os seus problemas ao Senhor. Apresente as suas ansiedades, as suas preocupações ao Senhor e creia que Ele tem cuidado de nós. Creia no amor dEle, creia, confie que Ele vai intervir sobre a sua vida. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, faça uma oração. Pensamentos de paz, por teu sacrifício eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo a bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Não tem interesse, não quer nada em troca, sua vontade é boa.
vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro, seguindo os teus braços. Existe um espaço para mim. Para mim. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Pai. Nessa manhã, ó Deus, eu quero te entregar, ó Pai, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, tudo aquilo que tem tirado o nosso conforto, Deus, entregamos ao Senhor e confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Som do nosso coração, ó Deus, retire de nós, ó Deus, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, e que possamos depender do teu amor, Pai. Eu te peço, ó Deus, pela vida desta igreja, ó Deus, pela vida de cada irmão que está presente nessa manhã, que o Senhor esteja ministrando em nós no decorrer dessa semana, Pai. Que novamente estejamos aqui à noite para glorificar e cultuar o teu santo nome, Pai. É tudo que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.